Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui nesse vídeo, nesse canal. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu trago para vocês carteira de aposentadoria. Sim, minha gente. Talvez quando a gente chegue lá nos nossos 60, 50, 60, 70, 80 anos, não tenha INSS mais. Ou pode até ter, mas aí o roubo vai ser grande e muita gente não vai conseguir se aposentar. Ou a aposentadoria vai ser tão pouquinha que não vai dar nem para pagar um remédio ou um aluguel. Nada. Infelizmente é sobre, essa é a realidade do Brasil. Então, pelo amor de Deus, foca em montar sua carteira de aposentadoria, para você se livrar de vez das incertezas. Gente, a aposentadoria é um momento onde você precisa de paz, onde você precisa de sossego, onde você quer tranquilidade, você não quer preocupação, porque você já está velho, né? Você já está sem energia, você já gastou toda a sua energia na juventude. Então, meu irmão, foca que hoje eu vou te passar aqui, ó, tudo que eu tenho planejado, tudo tintim por tintim. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer, saber, entender mais sobre investimento, vem junto comigo, já se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo e vamos que bora. Então, ó, seguinte, primeiro de tudo, eu pensei em falar primeiro nesse vídeo sobre a diferença entre acumulação e renda. Por quê? Muita gente confunde que assim, por exemplo, que nem eu comentei no vídeo anterior, que muita gente confunde reserva de emergência com patrimônio. A reserva de emergência é para emergências, ela não entra no seu patrimônio. O patrimônio, que sim, é o que vai te dar renda passiva e que vai gerar para você ali o dinheirinho do mês para você viver tranquilamente. E aí é aquilo, para cada pessoa, esse patrimônio ele vai ter um sentido diferente, né? Vai ter um objetivo diferente. Então, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu já comentei em outros vídeos, mas acho que é importante comentar nesse também, que assim, financeiramente, eu sempre tive muitas incertezas, né? A minha vida foi rodeada de muitas incertezas, de aonde que eu vou morar, o que que eu vou comer, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, para onde eu não vou. Então, assim, financeiramente, eu sempre tive esse desequilíbrio de não conseguir compreender muito bem esse processo de ter a segurança, sem ter aquele sentimento de segurança e de tranquilidade, né? Então, assim, quando eu montei há um tempo atrás, né, um tempo atrás, a minha reserva e tudo, que eu já tinha uns 10 mil ali, eu pensei, nossa, é a primeira vez em que eu sinto um conforto e uma tranquilidade de que caso aconteça alguma emergência, alguma coisa, eu tenho um dinheiro ali que eu possa estar utilizando para essas emergências. Então, quando você tem esse sentimento de, nossa, essa tranquilidade, você começa a raciocinar pensando mais para o futuro. No meu caso, eu quero chegar na minha aposentadoria tranquila, eu quero chegar lá na minha aposentadoria de boa, assim, na paz, falando assim, obrigado, meu Deus, pela, né, por esta vida. Então, assim, a questão é acumulação. Eu estou nesse momento, atualmente, com os meus 30 anos, no processo de acumulação. O que seria isso? A acumulação é montar patrimônio, né? É juntar patrimônio. Só que o que acontece, gente? Eu queria fazer esse vídeo para vocês porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu gosto de fazer várias estratégias. E eu já estava com isso na minha cabeça, inclusive eu já comecei a investir em algumas boas ações. Então, assim, eu queria trazer esse vídeo logo, porque eu acho que é importante compartilhar com vocês as minhas ideias, as minhas reflexões e o que eu acho que é importante para que você também faça aí na sua casa. Então, assim, vamos lá. Acumulação, patrimônio. Então, nesse momento, eu estou focando primeiro em montar minha reserva. Quando eu tiver minha reserva, eu vou começar a montar também a minha carteira. Só que, como eu sou ansiosa, como eu já falei para vocês, às vezes sobra assim muito pouquinho, às vezes sobra R$ 100, R$ 200. Assim, o montante geralzão eu sempre ponho na minha reserva, porque é o meu objetivo. Mas eu tenho esse segundo objetivo, então eu coloco menos, um pouquinho menos agora, porque eu estou montando primeiro a minha reserva. Então, se você está primeiro, eu estou endividado, o que que eu faço agora? Paga as suas dívidas. Primeiro paga as dívidas, depois monta a reserva e depois cria a carteira de aposentadoria. Gente, é isso. Dei aqui para você o beabá. Paga as dívidas.
começa a fazer a sua aposentadoria, ai meu Deus, reserva de emergência. Vai de novo, raciocinar aqui, socorro. Primeiro paga as dívidas, depois pagou as dívidas, reserva de emergência, depois da reserva de emergência, acúmulo de patrimônio. É isso, gente. É isso. Em resumo total, é isso e acabou. Então vamos lá. A fase de acumulação é a fase de crescimento. Então, o que, que eu penso para mim nesse primeiro momento na minha carteira? E primeiro de tudo, aqui não é um vídeo de recomendação, não estou recomendando nada para vocês, gente. Aqui é só contando para vocês as minhas estratégias e o que eu estou querendo aplicar neste primeiro momento em que eu estou montando as minhas coisinhas aos poucos, porque esse ano vai ser um ano assim, de estruturar tudo novamente, né? De colocar lá as sementinhas e aquela coisa toda. Então, assim, boas empresas, eu estou tentando investir lá em boas empresas e tal, e a fase de fruição, que seria o quê? Né? Para usufruir das rendas passivas, que eu quero chegar lá um dia, né? Obviamente, estarei eu lá com os meus 40, 50 anos, 60, bem tranquilinha, usufruindo de tudo que eu acumulei ao decorrer desse tempo. Aí, a minha carteira de aposentadoria vem nesse sentido. Primeiro, não é uma recomendação, mas o que, que eu pensei para mim e que eu acho que é importante seguir esse padrãozinho que todo mundo fala, todos os canais de investimento que eu sigo falam sobre isso, e é importante deixar aqui claro também que eu acho que é importante, se deu certo para eles, vai dar certo para mim também. Então é isso que eu coloco como base. Então, assim, primeiro de tudo, renda fixa IPCA mais, né? Que seria o IPCA mais uma taxa. E por que que eu acho que é importante esse investimento, gente? Para que você não deixe a inflação corroer o seu poder de compra. E isso é muito importante porque você está pensando assim, em muitos, é uma coisa de muito longo prazo. Então, assim, não é para agora, não é para daqui 3 anos, não é para daqui 5 anos, é daqui 20, 30, 40, sabe? No momento em que você fala assim, eu não aguento mais trabalhar, e eu quero usufruir do que eu acumulei. E aí você vai viver lá a sua aposentadoria bem tranquilinha, sem se preocupar. Então, o Tesouro IPCA+, ele ajuda você a manter o seu poder de compra, né? Corrigido pela inflação. E aí tem a questão das boas ações. Então, pensar em boas ações para você ter em carteira. Principalmente, né, falam bastante, mas é importante grifar, saneamento básico, bancos, telecomunicações, eu não tenho telecomunicações, mas muito bom também. Falam que é muito bom, então eu acredito que é bom. É, e entre muitos outros. Só pesquisar, gente, melhores setores da bolsa que vocês vão ver lá. Saneamento, banco, taranã. E aí tem os fundos imobiliários, que são os queridinhos do Brasil, e eu amo, gente. Se tem uma coisa que eu acho que a gente vai estar acostumado, é receber todo mês ali um dinheirinho pingando na sua conta. Eu amo. Gente, quando você recebe seu primeiro dividendo, o seu primeiro, sabe, rendimento lá das suas aplicações de fundos imobiliários, você fica tipo assim, meu Deus, eu não fiz nada, eu só deixei o dinheiro ali e ele já se multiplicou, ele já, entendeu? O dinheiro ali está rendendo alguma coisa, isso é ótimo, é maravilhoso. E aí, também coloquei aqui diversificação internacional como um dos pilares da minha carteira. Obviamente, gente, eu estou falando aqui para vocês tudo isso assim, bem, né, bem coloquei os tópicos, inclusive, para ir ticando e tudo, porque assim, eu ainda não montei a minha carteira totalmente, né? Eu estou investindo lá aos pouquinhos, e quando eu tiver tudo bem, assim, pelo menos bem estruturado, eu vou trazer aqui para vocês a porcentagem de cada coisa, né? Internacional, taranã, tudo bonitinho aqui para vocês. E aí, eu fiquei com um questionamento e eu gostaria de perguntar para vocês. Para a aposentadoria, qual é o investimento mais importante que vocês consideram que é importante ter na carteira? Renda fixa ou renda variável, né? Ações, fundos imobiliários. E aí, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, para saber o que, que vocês acham disso, ou se vocês conhecem as diferenças entre renda fixa e renda variável. E se vocês não conhecem sobre, eu posso fazer também um outro vídeo, eu só preciso que vocês comentem aqui se vocês sabem, se vocês conhecem tudo sobre renda fixa, tudo sobre renda variável, e eu posso trazer aqui para vocês as diferenças sobre esses ativos. E no vídeo de hoje, gente, foi isso, contando aqui para vocês um pouco sobre as minhas estratégias para montar a minha carteira de reserva, né, de reserva não, a minha carteira de aposentadoria, a reserva de emergência também tá lá, tô montando bonitinho.
E esse é um pouco das atualizações aí da minha, né, desse meu processo. E aí, vocês gostaram? Comenta aqui embaixo também outros conteúdos ou coisas que vocês acham importante eu fazer aqui. E outra, vou trazer aqui também para vocês um vídeo específico só sobre o meu financiamento. Eu preciso de likes, curtidas, para eu contar aqui tudo para vocês como foi o processo do meu financiamento, como que está sendo, como que foi, como que será, e também as minhas estratégias para fazer essa quitação, para a gente tentar tirar essa dívida da gente o mais rápido possível. No mais, é isso. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na sua vida. Espero que possa ter levado você a pensar de uma outra forma ou refletir sobre as formas como você está pensando no seu futuro e na sua aposentadoria. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.